bem-vindos a um novo episódio do Fert Talk. Eu sou a doutora Vicky White. Eu sou a doutora Camila Pôncio. E eu sou a doutora Cindy White. E no episódio de hoje, nós vamos abrir algo muito sagrado, sensível e técnico, o nosso laboratório. E você vai entender por que ter um laboratório dentro da clínica Julius White há 32 anos é um dos nossos maiores diferenciais. Hoje temos a honra de receber nossos embriologistas, Bruno Pimenta e Gabriela Cavati. Profissionais extremamente experientes, com mestrado, doutorado e muitos anos dedicados à reprodução assistida. Mais do que domínio técnico, eles carregam sensibilidade, cuidado, respeito por cada história que passa pelo laboratório. São mãos precisas, olhar atento e um profundo compromisso com a vida que começa a ser construída ali. Bruno, Gabi, sejam muito bem-vindos ao Fert Talk. Muito obrigada pelo Muito convite. obrigado. Bruno, vamos lá. Primeiro de tudo, embriologista. Muita gente não tem a menor ideia o que vocês fazem da porta para dentro. Explica um pouco pra gente qual é o papel de vocês. Ah, sim, claro. O embriologista, ele é o profissional responsável por cuidar dos óvulos, dos espermatozoides e cultivar também os embriões. Mas mais do que isso, é controlar o laboratório para receber esses gametas, esses embriões, para fornecer o melhor embrião para o casal. Perfeito. Então, assim, juntando, nós médicos acabamos fazendo meio que a primeira parte, que é muita parte clínica, e a partir do momento, então, que nós temos esses gametas, que são os óvulos e os espermatozoides, o cuidado passa para a mão de vocês, né? Correto. Perfeito. Bruno, quando os óvulos saem do centro cirúrgico, entram no laboratório, o que acontece a partir desse momento? Ótima pergunta. Nesse momento, quando a gente recebe os óvulos, a gente primeiro identifica que esses óvulos são da paciente que está naquele momento no centro cirúrgico. Então, a gente inicia um processo de individualização e de rastreio, desde a amostra quando ela foi coletada até o congelamento. Então, esse óvulo, ele é selecionado, depois ele é processado para a gente ver se ele está num processo de desenvolvimento celular para receber um espermatozoide. Ao mesmo tempo, a gente também processa o sêmen do marido dessa paciente, ou os espermatozoides, e avalia a qualidade e seleciona esses espermatozoides para depois juntar óvulo com espermatozoide e formar os embriões e cultivá-los pelos próximos dias até o 5º, 6º dia de desenvolvimento. E depois que esses óvulos são coletados, quanto tempo que leva para a gente saber se eles são maduros ou não? Esse processo para avaliar se os óvulos estão maduros ou não demora em torno de 2 a 3 horas. Tá? Então, a gente precisa desse tempo para deixar os óvulos na incubadora, estabilizando para esse novo meio de cultivo, essa cultura que eles estarão pelos próximos dias. Tá ótimo. E é por isso que na coleta, né, a gente acabou a coleta, a gente vai lá conversar com a paciente e aí a primeira pergunta que elas fazem é quantos óvulos, né? E aí a gente fala o número de óvulos e fala para elas que a gente precisa aguardar essa avaliação, que vai demorar 2, 3 horas, para a gente saber de fato quantos maduros temos ali, porque vai ser depois, posteriormente, feito a ICSI, né? Exato. A gente depende desse tempo para ajudar se tiver algum que ainda não esteja no estágio adequado, ele adquirir também uma certa maturidade em laboratório. Então, os que ainda não tiverem atingido também a maturidade que a gente chama de M2, se estiverem em M1, vocês ainda conseguem no laboratório dar condições para esse óvulo chegar até M2, né? E os que vierem, né, a gente vê muito imaturos, com vesícula germinativa, que isso não é possível, porque eles ainda não conseguem chegar a M2, não vão conseguir passar por esse processo. Exato. Os óvulos em vesículas germinativas, eles estão num processo bem precoce do desenvolvimento, eles não têm capacidade de maturar. Gabriela, quando esses óvulos chegam ao laboratório, qual a responsabilidade que passa a estar nas mãos de vocês? É uma responsabilidade muito grande, né? Até porque a gente está lidando agora com material que é extremamente delicado
Então, a gente precisa entender que cada célula vai precisar de um ambiente muito bem controlado, né? Um controle ali absoluto no laboratório. Então, por exemplo, nossa mesa de trabalho, ela é programada para ficar em 37 graus, simulando, né, a temperatura do corpo. Os gases do laboratório, né, são controlados. O pH das soluções de cultivo, que esses óvulos vão ficar e depois, consequentemente, os embriões também são controlados. A temperatura do laboratório, a umidade do laboratório, bem como das estufas. Então, é tudo muito bem cuidado. Inclusive, a gente tem que reportar esses dados para a Anvisa, né, sempre, e para a Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida. Assim, a gente fica certificado para trabalhar de uma maneira bem segura. E vocês também, né? Zero maquiagem, zero Eu perfume. nunca tô maquiada, sem perfume sempre. Até o desodorante, né, Bruno? Não pode ter muito cheiro. Não, são cuidados que talvez o paciente que está lá do outro lado não tenha a mínima ideia do que se passa ali no laboratório, de todo o cuidado de vocês, de todo, né, todo o preparo que esse laboratório precisa ter para existir ali, né? E é por isso que a gente pede para o casal, no dia da transferência, também vir sem perfume, né? Porque esse perfume pode causar um estresse oxidativo no embrião e no momento mais importante. Gabriela, você tem mestrado, doutorado, né, estudando prejuízos reprodutivos e desreguladores endócrinos. Isso muda a forma com que você olha para os embriões, para os gametas? Conta um pouquinho pra gente. Muda completamente, assim. Minha formação do doutorado foi em fisiologia, então eu passei a não enxergar uma célula, né, ali dentro do laboratório. Vou enxergando um processo que é bem complexo, né, um processo bem delicado. E algo curioso que me chamou muita atenção logo que eu migrei de um laboratório de pesquisa com desreguladores endócrinos para o laboratório de fertilidade, né, de reprodução, foi que eu passei anos estudando o que os desreguladores endócrinos causavam de prejuízo reprodutivo, e a gente estudava exatamente um meio, um poluente que diminuía a ação da enzima aromatase, que vai transformar, né, testosterona em estrogênio. Isso, para a gente, no laboratório, era extremamente prejudicial. Aí eu chego no laboratório de reprodução e a medicação que se usa bastante para melhorar a foliculogênese é exatamente o letrozol, que vai reduzir a ação da aromatase. Então, o que isso mostra? No ambiente sem controle, sem tempo de exposição controlada, sem dose controlada, diminuir a ação dessa enzima seria horrível, péssimo, mas dentro de um laboratório ou dentro do trabalho de vocês, né, com dose controlada, tempo controlado, isso é muito bom. Então, o que isso mostra? O controle, né, saber o sítio de atuação é muito bom. Então, mostra que se a gente tiver um ambiente controlado, a gente consegue um bom resultado. Tudo muda, né? Então, assim, eu imagino que na pesquisa, não sei se era ratinho, mas era uma regra, aqui é tudo diferente, né? Então, eu gosto de falar que é uma música, então a gente tem que estar sempre dançando no mesmo ritmo, para tudo ficar, assim, perfeito, né? Muito legal. E, Bruno, na sua opinião, qual que você acha que é o impacto real de ter um laboratório dentro da própria clínica? Isso é muito significativo, né? Porque quando o laboratório é dentro da clínica, você diminui o ruído e a burocracia, por exemplo, em lugares que não tem esse laboratório. Então, o embriologista só vai deixar para enviar um recado ou reportar como estão o desenvolvimento dos embriões da paciente no final do dia, na hora que ele terminar. Quando o laboratório ele é dentro da clínica, nós estamos em contato o tempo todo. Então, qualquer variação que a gente nota no desenvolvimento do embrião, a gente vai até o final do corredor e conversa, e a gente pode, naquele momento, às vezes, mudar uma certa conduta que a gente tem naquele ciclo, né? E isso traz ganhos enormes para o casal. É igual a gente fez hoje, né? Então, antes de vir para cá, a gente teve a evolução de um caso que, então, eu pude rapidamente passar na sua sala e falar, Bruno, vamos ligar para o casal? Vamos. A gente ligou, compartilhou decisão, então, eles ficam muito agradecidos, né, por esse contato, por essa proximidade. Eu acho que dá também mais segurança para quem está no processo, né? Fica
uma conduta mais individualizada, né? E, Gabriela, além dessa comunicação que é tão importante, né, não só de vocês passando, né, a evolução do tratamento para os pacientes, como também discutindo com a equipe médica, a gente está todo mundo ali junto, que outra vantagem você vê da gente ter um laboratório próprio? A gente acaba não tendo aquela característica de produção em escala, né? É tudo bem individualizado mesmo, o acompanhamento. E, além disso, o casal, quando chega na clínica, depois da coleta, né, a gente, ou eu ou o Bruno, a gente vai conversar com o casal, eles estão ali olhando para quem vai cuidar dos óvulos, dos espermatozoides, dos embriões deles, né? Então, é algo bem humanizado. E, além do mais, tem a questão da segurança, né? A gente não fica transportando material de um lado para o outro. Então, o casal chega, faz a coleta, o material é tratado dentro da clínica, tem essa comodidade também, né, da equipe ficar no mesmo ambiente. E depois os embriões, eles ficam ali dentro da clínica, eles não saem passeando, né? Então, é uma segurança muito grande. Sem contar, né, eu acho que nós, da parte clínica, nós podemos falar que a comodidade do casal e do paciente é muito maior. As pacientes que passam, né, por uma fertilização in vitro, elas vão enfrentar uma jornada entre altos e baixos. Então, acho que o máximo que a gente consegue de trazer de comodidade, segurança, vai trazer um conforto maior, uma experiência muito melhor para essa paciente, sem a necessidade de se deslocar para outra cidade, para outro estado. Então, você fazer tudo em um único local, um local altamente capacitado, com profissionais excelentes, eu acho que isso muda completamente uma jornada reprodutiva. Muda a experiência daquele casal e eu acho que... E não só a experiência, como o resultado do tratamento, né? Com certeza, o ponto de vista psicológico, né? A gente sempre traz aqui. Bom, Gabi, explica para quem está em casa como que funciona a ICSI, né? Que é um tipo de fertilização in vitro. Tá, então a gente recebeu os óvulos, né, do centro cirúrgico e depois que é feita a limpeza desses óvulos, depois que a gente confirma que esses óvulos estão maduros, é feita a injeção de um espermatozoide dentro de cada óvulo. Então, a gente vai fazer uma procura ali, né, do melhor espermatozoide, daquele que está com a morfologia, né, a parte visual muito bonita, está se movimentando bem, não tem nenhum defeito na cauda, enfim, na cabeça. É bem pontual mesmo, né, essa escolha. Então, a gente vai selecionar esses espermatozoides melhores, vamos inserir dentro de cada óvulo. E aí, como cada óvulo é manipulado individualmente, a gente pode dizer que a fertilização é um processo único, né? Cada óvulo tem a sua característica, cada espermatozoide tem a sua característica. E aí, depois dessa injeção, dessa inserção do espermatozoide no óvulo, a gente vai colocar esse óvulo fertilizado dentro da estufa para ficar em cultivo, né, durante os próximos dias. E eu acho que é interessante a gente pontuar também que, na prática, a ICSI foi uma das tecnologias que mais revolucionou o campo da medicina reprodutiva, porque antes homens que tinham uma baixa contagem de espermatozoides, porque o normal, não sei para quem está em casa, é ter muitos milhões de espermatozoides, e nós, infelizmente, não temos muitos milhões de óvulos. Então, nesses casos, a ICSI ela abriu uma outra porta, um outro mundo, então já trouxe muitas crianças aí para os sonhos que, em realidade, né, que antes era algo impossível. Isso. Um paciente, por exemplo, que tem uma reserva de uma quantidade, né, concentração espermática muito pequenininha. Então, uma FIV convencional iria dificultar essa fertilização. Então, como a gente vai precisar selecionar então, às vezes, basta para esse paciente ter um embrião, né, um filho. Então, melhorou muito. Às vezes, a motilidade do espermatozoide dele não é boa. Então, se a gente fosse esperar realmente esse espermatozoide se movimentar até chegar ao óvulo, seria muito difícil. Então, aí se realmente foi um divisor de águas, né? Abriu muitas portas. Muito legal. E, Bruno, conta pra gente. Formamos o embrião. Quanto tempo ele fica ali? O que vocês observam mais ou menos nesse período? Conta pra gente. Nós acompanhamos os embriões
até o estágio de blastocisto, então ele fica em cultivo por 5, 6 dias. Mas a cada checagem tem os checkpoints, né, os pontos de checagem de cada etapa, né? Então, logo na fertilização, nós observamos se todas as estruturas que me dizem que um óvulo fertilizou, se ele virou embrião, estão ali presentes, né? A próxima checagem são depois de 72 horas, onde a gente vai avaliar a quantidade de células, a simetria dessas células, se há presença ou não de fragmentação. Então, essas características nos dizem se esse embrião é de boa, média ou de baixa qualidade. Mas no terceiro dia, existe um ponto bem chave, bem crucial no desenvolvimento do embrião, que é a ativação do DNA embrionário. Então, o embrião ele para de depender da fisiologia do óvulo. E nessa época, se o espermatozoide lá atrás tiver uma fragmentação elevada, ela vai interferir nessa etapa. Por quê? O DNA paterno ele vai ativar esse DNA embrionário e ele vai dificultar ou vai impossibilitar desse embrião chegar no 5º, 6º dia. Então, lá a gente consegue observar se durante esse desenvolvimento foi um erro do espermatozoide ou se foi um erro intrínseco, né, do próprio embrião. Então, a gente consegue observar lá no estágio de blastocisto já estruturas de células que me dizem que formou um blastocisto de boa qualidade, né? Então, a gente olha também a simetria, as disposições dessas células, e a gente consegue observar 2 estruturas bem interessantes, que têm nomes bem complicados, né? Um é o trofectoderma, que lá na frente vai virar a placenta, a gente consegue avaliar essa estrutura, e a massa celular interna, que vai virar o bebê. É a famosa a sopa de letrinha que todo mundo quer saber, né? Como é meu embrião? É a é bebê. E um embrião de boa qualidade, né, ele pode ser alterado, e um embrião de baixa qualidade, ele pode ser normal. Então, às vezes, as pacientes ficam frustradas por ter um embrião de baixa qualidade, mas isso é uma morfologia externa. Ele pode ser de baixa qualidade, mas representar um bebê em casa. Então, vale a pena a gente investir na transferência, mesmo quando ela tem um embrião de baixa qualidade. Só para entender o que é um embrião normal, né? De baixa qualidade, mas é normal. Normal do ponto de vista genético, que você está falando, de quando a gente faz, né, as biópsias, e depois a gente vai conversar um pouco mais sobre essas biópsias, mas que a gente identificou que mesmo com morfologia, aquele embrião não ser classificado como morfologicamente ideal, não é um AA, né? Mas ele pode ser normal do ponto de vista genético, de ser euploide, né? De ter todos os números de cromossomos corretos, é isso? É exatamente isso que eu quis dizer. Que é a próxima pergunta. Ô, Gabi, como sabemos, como é que a gente sabe, né, que o embrião ele está geneticamente saudável? Então, quando o paciente, né, o casal tem a indicação de fazer a biópsia, seja por um fator masculino grave, ou seja por idade, né, materna mais avançada. Então, o casal recebe essa indicação de fazer testes genéticos pré-implantacionais, e esses testes vão avaliar exatamente o material genético dos embriões para saber se eles têm alterações cromossômicas ou alterações genéticas que poderiam causar alguma doença específica que já é conhecida na família, né? Quando o casal quer saber questão de herança, né, de doença. Então, os testes genéticos são capazes de detectar essas alterações, e aí sim o casal vai saber se os embriões que eles possuem têm essa alteração ou não antes da transferência embrionária. E através dessa análise, consegue saber o sexo do embrião? Não é o nosso principal objetivo, né? O nosso principal objetivo é ter um embrião saudável, mas sim, hoje a legislação permite, né, que os casais tenham acesso ao sexo dos embriões. E aí a gente vai fazer todo um acompanhamento de transferir um embrião que seja saudável para esse casal que optou ou que teve indicação da biópsia,
e eles já vão acabar sabendo, né, se o embrião é feminino ou masculino. E por quanto tempo esses embriões podem ficar congelados? É uma pergunta que eu recebo quase todos os dias no consultório. Enquanto tiver nitrogênio líquido, tá valendo. O nosso paciente que teve de mais tempo, né, de congelamento, eu acho que foi 18 anos, 13 anos. Vocês lembram? Isso. Conta um pouquinho esse caso, Bruno, que é interessante. Vamos lá, o recorde da clínica, né, é uma paciente que recebeu um embrião que estava congelado há 18 anos, né? E então a gente descongelou esse embrião, ele voltou toda essa fisiologia e ela engravidou. O recorde mundial é de uma paciente que recebeu também um embrião doado. Ela tinha 23 anos e o embrião 24 anos congelado. Então, aí ela também engravidou e depois ela bateu o próprio recorde quando ela quis ter o segundo filho. Aí já com um embrião congelado há 26 anos. A inteligência artificial substitui o embriologista? Não. Mas algumas vieram para somar, né? Hoje, por exemplo, a gente tem na clínica a ajuda de uma inteligência artificial que ela consegue prever se os óvulos captados para aquela paciente podem representar emblastocistos e também nascimentos de bebês. Então, ela vem para ajudar na conduta e no manejo no planejamento daquela paciente de fazer novas coletas ou se aquela quantidade já estaria suficiente para o projeto de família dela. Isso a gente vê na prática, né? Porque quando a gente faz um projeto para criopreservar óvulos de uma paciente, né, para usar no futuro, a gente só tinha um parâmetro idade, né? E aí, pela idade, a gente conversava mais ou menos o número de óvulos que ela deveria criopreservar. Idade e quantidade. Né? Idade e quantidade, né? Então, pela idade, a gente falava a quantidade. Hoje, com o Violet, né, que é essa ferramenta, a gente tem dados muito precisos para decidir e individualizar para aquela paciente, para a realidade dela, né? Se aquele número já está bom ou se realmente deveria congelar mais. E aí ficou muito claro para a gente também que a mesma paciente no mesmo ciclo, ela tem óvulos às vezes de qualidade tão diferentes, né? Porque ali no laudo às vezes a gente vê lá que vem um óvulo dando ali 60%, 70% de chance, né, de formar um blastocisto, e outros que foram coletados ali no mesmo ciclo, às vezes 40%, né? Então, consegue individualizar por óvulo, e eu acho que ficou uma experiência que eu acho que me chamou muita atenção lá na clínica, foram 2 pacientes que a gente coletou exatamente no mesmo dia, e elas eram de idades muito diferentes, né? E aí a gente percebeu que, e é uma verdade pra gente, né, que a idade é um fator muito importante para a qualidade desses óvulos, mas a gente viu que a paciente jovem, inclusive ela fez uma complicação, ela começou a roncar muito na anestesia, e ela tinha um estresse oxidativo muito grande. E aí depois a gente até encaminhou para investigar, ela tinha uma apneia de sono, né? E isso estava causando ali. E esse estresse oxidativo todo piorou muito a qualidade veio abaixo ali no Violet, veio como abaixo, né, do normal para a idade. E que veio muito semelhante com a outra que era bem mais velha, né? Então essa individualização até nos permite isso, né? Até buscar o porquê que tá fora do esperado e a gente buscar melhorar. Hoje ela foi para tratamento e vai melhorar tudo isso para depois a gente pensar até ir numa nova coleta que ela vai precisar de um número maior de óvulos, né? Então a inteligência, o Violet realmente faz diferença, né, pra gente, tanto para vocês lá no laboratório, como acrescenta pra gente muito para a decisão do planejamento dessa paciente, né? Tem outras inteligências artificiais que elas monitoram o desenvolvimento do embrião, né? Mas sempre vai depender também do olhar clínico do embriologista. A gente tem que pensar que a inteligência artificial funcionaria como se fosse um avião. Ele vai ser o caminho mais rápido para atingir uma gravidez.
mas ela vai ser o veículo. O piloto sempre ainda continuará sendo o médico e os embriologistas. Certo. Eu acho que a tecnologia ela amplia a precisão, mas ela não substitui o olhar humano, muito do embriologista e tão pouco do médico, né? Sim, e também tem aquela questão da maturidade, do tempo que cada tecnologia às vezes demora para poder atingir um nível de que fala assim, olha, isso realmente chegou para ficar. Uhum. Algumas outras tecnologias ainda estão em fase de desenvolvimento, eu acho que é algo que acontece na área que a gente trabalha, que nem sempre é tão positivo, que às vezes com pouquíssimo tempo ou com um número muito baixo de pacientes, a gente testa alguma coisa, como a gente quer muito ajudar os pacientes, às vezes a gente coloca em prática mesmo antes de ter uma comprovação de que aquilo realmente muda, resultado, e cabe a nós como equipe, como profissionais atualizados que somos, orientar os pacientes, olha, isso faz sentido, isso não faz, então assim, acredito que teremos muitas vantagens, ainda muitos desenvolvimentos por vir, mas por enquanto seguimos aguardando, né? Com certeza. Bruno, vamos lá. Espermograma é o primeiro exame do homem, né? Quando a gente quer investigar a fertilidade. Faz diferença fazer em clínicas que são especializadas nesse setor ou dá no mesmo fazer na clínica ou em laboratórios clínicos de sangue, por exemplo? Faz muita diferença. Por Uhum. quê? Quando é feito numa clínica de reprodução assistida, tá? Esse exame é feito por um embriologista, tá? Que vai analisar sob um microscópio cada espermatozoide. Quando é feito por um laboratório de análise clínica, Uhum. tá? A amostra ela é colocada dentro de uma máquina que vai passar, é acoplada com uma câmera, com um laser, e o que passar ali na frente, ela vai contar como células, mas não vai saber a qualidade, não vai saber se aquilo ali era realmente um espermatozoide, e várias vezes, quando a gente recebe laudos de laboratórios de análise clínica, a concentração que vem no laudo, ela é muito superior do que é realmente na realidade, e isso interfere no tratamento daquele casal. É até perigoso, né? Porque aí dá uma falsa ilusão, tipo, o paciente faz, eu tô tranquilo, né? E nem sempre é assim, né? Então. Não. E aí é tudo bem genérico, né? A gente recebe ainda assim, os espermatozoides são móveis. Mas não coloca a porcentagem, nem coloca, são móveis, mas eles são progressivos rápidos, são lentos, eles são móveis, mas eles não têm progressão. Então, todo esse detalhamento nesses espermogramas gerais geralmente faltam. E pra gente isso faz uma diferença muito grande, até para a decisão do tratamento Sim. que vai ser. Né? Qual a modalidade de tratamento? O espermatozoide ele é muito importante no tratamento, né? Porque ele responde por 50% do desenvolvimento do embrião. Então, até um pouco tempo atrás, se fazia o espermograma, via que tinha espermatozoide, batia nas costas do marido e falava assim, sua parte já está resolvida. Hoje a gente vê que não é só isso. A gente consegue observar detalhes no espermatozoide que não eram feitos até pouco tempo atrás. Então a gente hoje observa concentração, motilidade, né, a morfologia, como que estão esses espermatozoides, se eles têm alterações na cabeça, se eles têm alteração no pescoço, se eles têm alteração na cauda. E o mais importante, hoje a gente consegue observar a nível de DNA, se aquele DNA ele está íntegro naquele paciente. Um adendo, né? Isso não no espermograma, né? Então a gente complementa essa avaliação, correto? Sim, isso aí já é um teste complementar, né? Um teste de fragmentação do DNA espermático, que ele vai avaliar se o DNA daquele paciente ele está íntegro ou está todo picotado, fragmentado. É como você tivesse. Então, às vezes, o paciente pode ter um espermograma normal, mas o DNA alterado, né? E isso se dá muito pelo estilo de vida, né? Então, pacientes obesos, né? Com usuários de drogas, a bebida alcoólica, em profissões que causam estresse, né? Então, é como se tivesse
uma Ferrari, mas na hora que você abriu o capô, o motor estava fundido. Então, ela não serve para muita coisa. Então, a gente consegue identificar esses espermatozoides para depois poder selecionar o espermatozoide dentro do óvulo. Eu acho que vocês vão concordar comigo, Vicky e Camila, que isso mudou o papel e a presença do homem dentro dos consultórios, né? Porque agora a gente tem um número, a gente tem uma forma de diagnóstico, e isso motiva eles a ter uma mudança de estilo de vida para melhorar essa questão da qualidade, e lembrando que eles têm essa oportunidade, né? Então, lembrando para quem está em casa, os óvulos, eles nascem com a mulher e a gente vai perdendo, né? A gente ajuda a não piorar. No caso dos homens, não, a gente tem a oportunidade de, a cada 2 meses e meio, ter uma nova leva. O que vocês sentem no consultório? Eu acho que esse exame trouxe muito mais precisão, até porque realmente é o que o Bruno falou. Um espermograma normal não exclui ter uma fragmentação elevada. E essa fragmentação faz total diferença, né, nos nossos resultados, né? E, inclusive, muitos estudos mostrando que tem total relação com o abortamento, né? Aumenta o índice de aborto, né? E aí eu acho que trouxe um dado para aquele homem, dele entender a importância dele também cuidar da saúde dele, de mudar o estilo de vida dele, para aquela fragmentação melhorar. E muitos eles ficam assim, depois que realmente se procuram um nutricionista, faz essas mudanças, e a gente repete o exame depois, e ele vê uma mudança de fragmentação muito importante, ele mesmo não acredita, né? Ele se surpreende. E eu acho que aí fica claro para ele que o que ele faz, como ele cuida da saúde dele, tem total impacto ali reprodutivo, né? E eu acho que isso a mulher já interioriza muito isso, já se preocupa muito com isso. O homem antigamente não, mas agora esse exame veio para trazer isso realmente, um dado mais concreto para ele se responsabilizar por isso também, né? Que era a próxima pergunta, né, Gabi? Eu ia te perguntar em relação à qualidade do espermatozoide, o quanto isso impacta na formação de um embrião. Então, assim, quando a gente congela óvulos também, a doutora Cindy tem até essa frase, que o óvulo é 50% de uma equação para a gente chegar no embrião. Então, conta um pouquinho pra gente. Não, então com certeza, como, né, já foi falado, o espermatozoide ele realmente vai impactar, né? A qualidade do espermatozoide impacta na qualidade do embrião, representa mesmo 50%, né, da questão genética no tratamento. E fazer a análise detalhada da qualidade espermática é tão importante quanto fazer o acompanhamento com a esposa, no caso, né, com os óvulos. E lá atrás a gente estava falando que um ambiente controlado dentro do laboratório iria influenciar muito no resultado dos embriões. A gente precisa de ter um bom ambiente. Só que o embrião, ele não é só resultado da influência do ambiente, né? Questões hormonais, questões genéticas estão ali primeiramente relacionadas, né, com essa qualidade. Então não adianta nada a gente estar aqui procurando deixar o ambiente muito favorável para esse desenvolvimento, a esposa está cuidando da saúde, está cuidando, né, de todo um acompanhamento, se o marido não participa realmente. Como a doutora Camila falou, às vezes tentar até melhorar o estilo de vida para tentar melhorar a qualidade espermática. Então, realmente é muito importante. Já que a gente está falando um pouquinho da parte masculina, saindo um pouco do script, lá na clínica a gente faz procedimentos andrológicos, então punções de testículo, biópsias de testículo. E pensando nisso, como que é a parte de vocês? Você recebe o material e vocês procuram? Conta um pouquinho, porque eu acho que é algo que quem está assistindo ou nunca ouviu falar, não sabe nem que a gente trabalha também com essa parte, né, de centro cirúrgico, para captar o espermatozoide talvez um pouco mais viável do que aquele espermatozoide do ejaculado. Então, a punção testicular, né, seria basicamente uma coleta, só que agora de espermatozoides, né? Então, a outra parte dos gametas. Quando o marido ele não tem uma quantidade muito grande no ejaculado, ou às vezes nem tem, a gente chama de azospérmico, né? Não é encontrado espermatozoide no material ejaculado, depois de consultas e acompanhamentos, né, com o andrologista, pode ser indicado para esse paciente a punção de espermatozoides. Ela pode ser punção do epidídimo, né, para tentar achar os espermatozoides, ou
micro pedacinhos do testículo, né, são retirados no centro cirúrgico pelo médico andrologista, e aí, assim como a gente recebe os óvulos no laboratório, a gente receberia esse material também no laboratório, e os embriologistas são responsáveis por procurar espermatozoides nesse material, seja da punção do epidídimo quanto dos microfragmentos, né, do testículo. E aí, quando esses espermatozoides são encontrados, isso tudo a gente observa no microscópio, né? Aí sim, a gente faz o congelamento desse material para posteriormente utilizar na ICSI, né? Então, é mais uma chance que esse paciente pode ter de a gente achar espermatozoides. E a FIV, nesse caso, a ICSI, né? Aí sim vai ser possível mesmo, pode ser possível mesmo que esse paciente não tenha material no ejaculado. Bacana. Se puder complementar, Claro. né? A gente estava falando também da fragmentação, então em casos bem graves, a não só o estilo de mudança, a mudança do estilo de vida, resolve a questão da fragmentação do DNA espermático, tá? E aonde que esse DNA ele é fragmentado? Então, o espermatozoide ele é produzido no testículo e é armazenado numa estrutura chamada epidídimo. Então, é ali que ele recebe ações de radicais livres que vai degradar esse DNA do espermatozoide. Então, uma forma da gente contornar e diminuir essa fragmentação é a gente ir via cirúrgica, então o urologista, né, vai lá nessa região do epidídimo e faz uma punção. Ele retira os espermatozoides que estariam ali armazenados, que ainda não sofreram essa questão de estresse oxidativo, para a gente poder injetar esses espermatozoides no óvulo. Então, é uma forma de contornar quando o homem, ou por uma questão muito grave de fragmentação, ou quando ele não consegue diminuir o estilo de vida para ajudar também na melhora. E para que serve a Zymote? Seria uma outra forma, Porque tem tudo a ver. outra forma de contornar essa fragmentação. O que é a Zymote, né? A Zymote é uma plaquinha, um dispositivo, onde a gente utiliza, nesse caso, seria principalmente, né, do sêmen ejaculado, né, do paciente. E aí, no dia da coleta de óvulos, onde é feito também o processamento seminal antes da ICSI, a gente utilizaria essa placa. O material ejaculado é colocado, né, na parte de baixo da placa, e o intuito é que os espermatozoides se movimentem, né, acendendo essa placa. Só que quando eles vão acendendo nesse dispositivo, eles vão passar por uma barreira. É um canal de microfluidos, né, microcanais, e esses microcanais funcionam como um filtro exatamente para barrar a passagem dos espermatozoides que possuem fragmentação desse material genético. Então, muitos pacientes, né, optam por fazer o uso da Zymote durante o tratamento, quando o resultado do teste de fragmentação é alto. Não é unanimidade no tratamento que a Zymote vai ser decisiva, né, na redução dessa fragmentação, mas é mais um mecanismo que a gente tem dentro do laboratório para tentar contornar essa situação de fragmentação do DNA. Selecionar, né? Selecionar mais o espermatozoide de melhor qualidade genética. Para encerrar a parte masculina, falamos muito de congelamento de óvulos. Tem como congelar sêmen? Tem, e é rotina no laboratório. Como que funciona? O marido da paciente ou Ou até uma pessoa solteira que Aham. quer preservar, né, a fertilidade, vai até o laboratório, faz a coleta, né, do material seminal. Esse material seminal é encaminhado para o laboratório. Aí sim a gente faz a análise de concentração dessa amostra, motilidade. Nesse momento a gente só não faz a morfologia, né? Mas a concentração, motilidade progressiva, não progressiva e a concentração de imóveis é colocada num laudo. E a gente congela essas amostras. Dependendo do volume, a gente consegue congelar mais frascos ou menos frascos.
E aí o paciente recebe esse laudo, então ele tem ali em mãos uma segurança maior do que aquela informação geral, né, que a gente observa em espermogramas comuns. E aí, assim como os óvulos, os espermatozoides também ficam congelados lá no nitrogênio líquido até que o paciente resolva utilizá-lo. Em relação à taxa de sobrevivência do descongelamento de sêmen, como que funciona? Parece com óvulo, parece com embrião? Essa qualidade pós-descongelamento vai também depender muito da qualidade seminal no pré-congelamento. Uhum. Então, se a gente já tinha espermatozoides antes do congelamento, né, com uma motilidade ruim, uma concentração menor, pode-se esperar uma pior recuperação no final do descongelamento. A gente tem todo um protocolo para minimizar, né, esse dano, né, mas vai depender mais da amostra mesmo seminal. Só que normalmente a gente tem uma boa recuperação, até porque no próprio laboratório a gente toma esse cuidado de, exatamente, quando a gente observa que pacientes têm uma concentração reduzida e uma qualidade, né, de espermática menor, a gente pede para esse paciente retornar mais vezes na clínica para fazer novos congelamentos, né, a gente ter mais amostras congeladas, porque aí se em um frasco a gente não tiver uma boa recuperação, a gente tem mais frascos ali para ele ter no final do tratamento. Certo. E em que casos que vocês veem, né? A gente vê alguns casos que são urgências, né? Por exemplo, homens indo lá criopreservar por uma situação, às vezes, oncológica, né? Antes de iniciar um tratamento oncológico, geralmente procuram uma clínica para criopreservar. A gente fala cada vez mais, né? Casais que acabam optando por fazer uma vasectomia, por exemplo, homens que optam por uma vasectomia como anticoncepção. Às vezes a gente conversa, né, sobre congelar uma amostra, porque a gente não sabe, né, lá no futuro, se ele decidem, hoje estão certos que não querem ter filhos ou não querem ter mais filhos, enfim, com o passar dos anos isso pode mudar. Né, e aí às vezes a gente criopreservar faz sentido antes, né? Faz. E em que situações mais você vê que a gente congela lá na clínica? Não sei se a gente tem os próprios pacientes em tratamento que às vezes tem uma concentração muito baixa, a gente pede para fazer criopreservar como backup, porque no dia, se na coleta não ficar boa, fresca, a gente tem uma amostra congelada, né? Isso, e tem também pacientes que vão realizar cirurgia de varicocele, também é interessante fazer o congelamento antes da cirurgia, porque apesar da cirurgia, né, o intuito dela ser para melhorar, né, a qualidade depois espermática, pode ser que isso não aconteça. Então, a gente ter esse material congelado, né, o paciente ter, já é interessante antes da cirurgia. Em casos em que a paciente opta por fazer o tratamento com óvulos doados, também já é interessante o marido ter esse material congelado na clínica. Isso facilita até a logística para o casal, né? Nós temos óvulos ali chegando de doadoras, né? O marido já tem o material dele, a gente já consegue programar com mais facilidade o tratamento a ICSI desse casal. E tem também os casais que o cônjuge, o marido, trabalha embarcado. Então, é uma forma também, a gente tem muitos casais, né, que trabalham fora e precisaria ter o material ali no dia. Isso, por ausência. E acho também que está surgindo um novo grupo, que todo mundo está deixando para engravidar cada vez mais tarde, e tem aparecido novos estudos relacionando o avanço da idade paterna em doenças como, por exemplo, o autismo, eu acho que é a mais polêmica. Então, acho que esse é um grupo novo também que vai começar a chegar, já está chegando, que são homens que querem congelar cedo, nos seus 30, para poder garantir, caso seja necessário lá na frente, e reduzir, então, também a chance de ter doenças genéticas desse tipo. Exatamente. Muito bom. Gabi, me conta, você se envolve emocionalmente com os casos, com cada casal, com cada história que passa lá? Bastante. Não tem como a gente não se envolver, né? Primeiro porque a gente está acompanhando o desenvolvimento desse embrião desde que ele ainda era uma célula, óvulo ou um espermatozoide. E aí você vê o desenvolvimento desse embrião é
é fascinante, né? E aí, por mais que às vezes a própria equipe da enfermagem tenta blindar a gente, né, dessas informações, às vezes a gente já sabe o histórico da paciente e a dificuldade que esse casal tem até para custear o tratamento. Uhum. Então, a gente acaba sabendo da história de vida desse paciente, então com certeza a gente vai se envolver, né, durante o tratamento. E aí, você chegar para uma paciente que estava até desesperançosa, né, do tratamento, já chega na clínica achando, às vezes, vinda de outras fertilizações, já está cansada. Então, às vezes, essa paciente fala, não vai dar certo. E a gente liga para o casal e fala, olha, vocês têm embriões, os embriões desenvolveram. Então, é muito bonito isso. É muito legal. E aí a gente acaba se envolvendo, não tem como. É a montanha-russa, né? Fala que no mesmo dia a gente vai. Infelizmente, estamos caminhando para o final deste episódio. Gostaria de saber se doutora Camila, Bruno, Gabi e doutora Vicky, alguém gostaria de finalizar algo sobre este assunto? Bom, eu acho que desde que eu cheguei na clínica, o Dr. Jules sempre pontuou, e é algo muito verdadeiro, é que o laboratório, portanto, vocês embriologistas, são o coração da clínica, né? Que vocês ficam lá dentro, talvez o paciente tenha mais contato com a gente, mas os nossos resultados, né? Tudo na clínica, o laboratório é muito sensível, né? Então, a gente agradece muito o trabalho de vocês, e vocês são muito responsáveis pelos nossos resultados, né? Vocês têm uma parcela, eu sempre falo, às vezes a gente tá ali, mas o médico é um pontinho ali do iceberg, mas a gente tem que agradecer muito vocês, né, pela competência, a gente sabe o quanto de exigência, o quanto o laboratório é delicado, o quanto tecnicamente vocês têm que estar muito preparados e o quanto, para além de toda a técnica e de toda a formação de vocês, a gente sente o quanto vocês têm de amor pela profissão, o quanto vão trabalhar motivados, o quanto sabem que estão fazendo e fazem um trabalho que vai fazer muita diferença para a vida daquele casal, né? Então, a gente queria agradecer e falar que realmente não é só uma verdade para o Dr. Jules, é uma verdade para a gente. Vocês são o coração da clínica e a gente agradece muito pelo trabalho de vocês. Obrigada pelas palavras. Tem esse lado, né, além da parte técnica, eu costumo falar, pelo menos entre os amigos, que não é entregar assim sempre, o laboratório não se baseia só em entregar o embrião, né? A gente é medido ali também na formação de vidas, né, na formação de famílias. E esse é o nossa principal busca, né, de realizar a formação de famílias de várias pessoas, né? E a gente participa, essa jornada delas começam muito lá atrás, a gente pega um pedacinho, né? E a gente fica muito feliz em participar de uma pequena parcela, né? E que vai marcar a vida dessas famílias. Né? É uma pequena, mas é fundamental, viu? Uhum. O nosso principal objetivo é fornecer um ambiente seguro, né, proporcionando o melhor cenário para que esses embriões se desenvolvam, mas, como um todo, é estar alinhado exatamente com a equipe para cada um e somando para a gente chegar no nosso objetivo final, que é uma família, né, com bebê em casa. Gostaria de que Bruno e Gabi trouxessem algum caso que marcou por algum motivo aí ao longo desses tantos anos de embriologia na clínica Jules White. Um caso bem interessante foi de uma amiga nossa que ela foi fazer uma transferência e aí o catéter não passava. E a gente tentou de diversas formas e aí evoluiu para uma anestesia. O catéter também não passou por conta de uma cicatriz da cesárea. Então, a gente precisou recongelar o embrião. O caso interessante é que ela já foi embriologista. Uhum. Então, ela sabia identificar que era um embrião de boa e de baixa qualidade.
E aí, na segunda tentativa dela com esse embrião, que foi recongelado, a gente descongelou esse embrião e ela me perguntou no corredor como que estava o embrião. Aí eu falei assim, olha, é um embrião, um blastocisto CC. Aí ela, então não tá legal, né? Eu falei assim, não, é um embrião de baixa qualidade. Pois é, a gente transferiu esse embrião, agora o catéter passou, super tranquilo, ela engravidou, e aí foram 9 meses ela passando em frente à sala, com aquele barrigão, e ela falava assim, você chamou o embrião de feio, ou seja, o embrião, ele pode ter uma baixa qualidade, mas ele pode representar um bebê, e hoje ela tem uma menininha muito linda. Ai, É que mesmo. lindo. E você, Gabi? O caso que para mim vai ser inesquecível sempre, aconteceu inclusive com a doutora Camila, né? A gente foi fazer a transferência de um casal muito querido. Eles já tinham passado um susto durante a coleta, né, no dia da fertilização, porque o material seminal dele estava bem abaixo do esperado, né? A concentração muito baixa, ele ficou extremamente assustado. E a gente a todo momento falando, calma, vamos tentar, vai dar certo. Ele chorou no dia. E aí corta para o dia da transferência embrionária. Fomos fazer a transferência, todo mundo posicionado. Entrego o catéter interno para a doutora Camila. Doutora Camila injeta, né, o embrião no endométrio da paciente. E a gente sempre volta no laboratório para fazer a checagem, se esse embrião realmente foi transferido. Chego no laboratório, o embrião retido no catéter. Corro lá no centro cirúrgico para avisar a doutora Camila. Aí a gente reinicia, né, a tentativa. Todo o processo. Todo o processo. E nós fizemos 4 transferências, porque o embrião ficou retido no catéter 3 vezes. Isso eu nunca tinha, acho que foi a primeira e única, né? Única Mas vez. marcou muito, porque eu falava assim, gente, que embrião teimoso, ele não quer ir, né? E a gente ficou, e é sempre a preocupação, será que isso vai diminuir resultados? Será que, né? E ficamos naquela preocupação, tensas com aquela Tensas. situação, O né? próprio casal, de novo, já estava praticamente desistindo. Eles falando, não vai dar certo. E a gente, calma, isso acontece. Pode... Embora não tivesse acontecido tantas vezes, né? Tantas vezes assim, eu nunca tinha visto. Mas a gente falou, calma. E aí, um tempo depois, eles voltam, né, na clínica. Foi Com a bebê. Com a bebê. E hoje ela é exemplo, né? Caso aconteça de um embrião ficar retido, a gente sempre lembra dessa história e conta para as pacientes. Foi legal o dia que Foi. foi levar o bebê, né? A gente falou Foi. assim, o casal veio e falou assim, ó, essa aqui que é a teimosa, viu? Bruno, Gabriela, nosso muito obrigada pela presença hoje no Fast Talk. Espero que vocês tenham gostado da experiência. Como é que foi? Pronto. Foi interessante. Muito obrigada pelo esforço. A gente sabe que não é o habitual de vocês, então nós agradecemos imensamente pela participação. Obrigada. Doutora Camila falou muito bem de palavras, né? Que nós somos muito gratas pelo trabalho de vocês. Se eu falar alguma coisa que não vai chegar aos pés, então eu faço das palavras dela as minhas, tá bom? E para você que está em casa, queria agradecer por nos acompanhar. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aqui embaixo e já segue no YouTube. Quando decidimos estruturar um laboratório próprio dentro da clínica Julius White, não foi por conveniência, foi por convicção. Convicção de que controle de qualidade, integração de equipe e segurança absoluta são inegociáveis para quem quer engravidar. Sem contar que é inovação há 32 anos, então o Dr. Julius foi pioneiro no estado do Espírito Santo. E temos a honra, né, de seguir com esse legado todos juntos. Então, juntos somos mais fortes. Muito obrigada a todos. E esperamos vocês no próximo Fast Talk. Muito obrigada. Tchau. Tchau.